Neemias, ele está vivendo como copeiro do rei, numa situação de relativa comodidade. Aliás, aqueles que foram para o cativeiro acabaram vivendo uma situação, alguns de algum prestígio ali, tá? A própria carta de Jeremias vai dizer para que eles se assentem lá, construam casa, plantem pomares, casem seus filhos e suas filhas, e orem pela paz da cidade, porque havendo paz na cidade, eles também viveriam em paz. E na verdade, esta era a situação de quem estava no cativeiro. O grande sofrimento, a grande miséria, era de quem havia ficado em Judá. Mas esta situação daqueles que estavam em Judá comove profundamente a Neemias, ao ponto de levá-lo a fazer dias de jejum e oração, como ele diz, perante o Deus dos céus. Mas na sua oração ele diz assim: Senhor, eu quero agora confessar os pecados em nome do meu povo. Eu e meus pais temos pecado contra ti. Nós nos tornamos corruptos diante de ti. E essa oração, onde ele apresenta-se como sendo parte do problema, é que me chama a atenção. Então, estas são as duas coisas que este capítulo nos leva a pensar aqui. Eu repito, a primeira, o que nos comove? Porque hoje parece que, como igreja, nós estamos muito preocupados na preservação, na nossa autopreservação, na sustentabilidade do nosso estilo de vida, do modo como nós nos assentamos. E nós estamos nos assentando na terra, sabe? Nós estamos nos assentando no poder, nós estamos nos assentando e ascendendo a um status de dominantes, que me faz lembrar quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra para tirar Ló de lá com a sua família, e quando eles chegam lá, Ló estava sentado às portas da cidade julgando o povo. Ou seja, a cidade era um caos, absolutamente corrupta, depravada, injustiça. E Sodoma e Gomorra não é destruída por causa da sua depravação moral, como muitos querem acreditar. O profeta diz que Sodoma e Gomorra é destruída por causa da injustiça com que os ricos acumularam e oprimiam os pobres. Diga-se de passagem, e se você não leu isso na Bíblia ainda, você vai lá procurar, que você vai descobrir qual foi a razão da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi pela injustiça social e não pela sua debilidade moral, por incrível que pareça, apesar de que elas se tornam famosas e se tornam referência e parâmetro de imoralidade quando a denúncia profética contra a cidade é sobre a injustiça social. E é essa a comparação que eu quero fazer a você. O que nos incomoda? O que tem nos chocado? O que tem nos causado perplexidade? Tente lembrar aí, nos últimos tempos, quais são os temas que têm sido, que têm estado no foco do discurso dos evangélicos, dos líderes evangélicos, dos pastores. Qual é aquilo que tem perturbado e inquietado, de um modo geral, a igreja de Cristo? Veja se não são esses os temas morais que tem sido aquilo que parece ter se tornado a nossa principal causa. O principal tema contra o qual nós temos nos levantado, pelo que a igreja tem orado, pelo aquilo que ela tem travado batalhas no campo político, no campo midiático, no âmbito dos meios de comunicação. Veja se o que nos perturba se parece com aquilo que perturba Neemias, com aquilo que inquietou o coração de Deus diante de Sodoma e Gomorra. Porque, irmãos, veja, é como se o Senhor estivesse tentando nos ensinar
isso pode ser sociologicamente estudado e avaliado, é como se o Senhor estivesse nos ensinando que a degradação moral de uma sociedade, ela é proporcional e consequente à sua depravação social, ou seja, o modo como um pecado social de pobreza e miséria se instala, e em paralelo a esta degradação, a esta desigualdade, cada vez mais o ser humano vai se tornando animalesco, instintivo, e vai vivendo a partir da sua instintividade aquilo que são as suas pulsões naturais de sobrevivência, e cada vez mais então nós vamos fazendo com que os nossos desejos e a nossa instintividade passe a prevalecer sobre o nosso senso ético e sobre o nosso senso de moralidade. Porque as referências, os pilares, os valores, eles são derrubados para dar conta daquilo que passam a ser os instintos para garantir a vida. E nesse aspecto, a busca desenfreada por prazer, a busca desenfreada por autossatisfação, por algum tipo de realização, vai pulular, vai enfervescer de um modo proporcional ao modo como os direitos essenciais da dignidade vão sendo subtraídos do ser humano.